Bom, pessoal, sim, temos uma aula no curso Documentos Fiscais sobre sonegação fiscal. Isso mesmo. Pessoal, quando a gente fala sobre sonegação fiscal, a gente sempre pensa em não recolhimento de uma obrigação principal, em uma não arrecadação, né. Mas o porquê que eu trouxe esse tema dentro dos documentos fiscais? Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o que é a sonegação fiscal e o que nós, como profissionais da área fiscal, temos a ver com a sonegação fiscal. Diariamente, pessoal, a sonegação fiscal impede que milhares de reais cheguem aos cofres públicos. Então, hoje, a gente já entende, né, que a sonegação fiscal, ela realmente, né, traz para a gente, na parte da economia do nosso país, na parte política do nosso país, ela interfere na grande parte, né, de todo o processo que envolve o crescimento do país, né. Apenas, por exemplo, eu trouxe aí para vocês uma ideia, né, de uma pesquisa do ano de 2019, da fonte aí do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que é uma fonte rica de conhecimento, que sempre trata conhecimento muito bom da área fiscal, que em menos de 10 dias, né, a gente teve desviado 14 bilhões, né, dentro de um painel chamado sonegômetro. Então o sonegômetro, pessoal, eu até deixei para vocês o link, ele é um painel, um aplicativo que é fundado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que a gente consegue fazer o levantamento de quanto a gente está arrecadando e o quanto a gente está também sonegando, tá. Então o faturamento não declarado é de mais de 2,17 trilhões por ano, e os tributos sonegados pelas empresas somam mais de 390 bilhões por ano, tá. Então, além da gente sonegar, né, ou seja, não efetuar o pagamento, existem também impostos que não estão sendo pagos, mas existem também, pessoal, informações que não estão sendo enviadas, né, ou seja, informações que não estão sendo declaradas, tá. E aí é que tem o ponto importante para nós, tá. A sonegação fiscal acontece quando uma pessoa física ou jurídica deixa de pagar os seus tributos devidos, né. Então, a gente tem a legislação que constitui a sonegação fiscal e é sobre isso que a gente vai tratar aqui com vocês. A Lei 4729 de 1965, ela trata pra gente a sonegação fiscal. A sonegação fiscal, pessoal, ela é crime, tá, então vocês, por quê? Além da gente deixar de arrecadar ou deixar de pagar um tributo devido, a gente também tem algumas características que interferem nas nossas rotinas diárias, tá. Então por isso que eu quero trazer para vocês essas particularidades, depois de todos os contextos, todas as informações que a gente falou dentro desse curso, tá. A primeira delas é prestar declaração falsa ou omitir total ou parcial informação que deve ser produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público interno, com a intenção de eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei. Pessoal, prestar declaração falsa ou omitir total ou parcial qualquer obrigação acessória, seja a nota fiscal eletrônica, seja um conhecimento de transporte, seja qualquer documento fiscal, seja um SPED, seja qualquer obrigação acessória, entra como sonegação fiscal, tá. Então não é apenas o deixar de fazer a arrecadação de um tributo devido, mas prestar uma declaração falsa, prestar uma declaração que esteja omitindo uma informação, seja ela total ou parcial. Veja que prestar a declaração, essa prestação de declaração quem faz? Quem faz a prestação de declaração das obrigações acessórias somos nós. Geralmente, as notas fiscais eletrônicas são feitas pelos clientes, que são a parte de faturamento, mas quem faz a prestação de declaração de obrigações acessórias? Né, então fica, essa ideia para vocês, esse insight,
tá? De que a gente também é responsável por essa parte. Outro ponto: inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devido à fazenda pública, né? Vamos lá, pessoal. Inserir elementos inexatos, né, inserir informações erradas, né, ou omitir informação errada, ou omitir informação que deveria estar. Omitir rendimento, omitir valor, né, de informação de qualquer natureza, que seja documento ou que seja livros exigidos na lei, ou que seja obrigações acessórias, né, porque aqui a gente está falando de uma lei que é de 1965, ou seja, a gente não está falando que essa lei, ela entendia que os livros é hoje o SPED, né, então hoje a gente não tem mais os livros físicos, mas a gente tem livros eletrônicos, livros, digitais, né. Então, inserir elementos errados, omitir ou, trazer informações erradas de valores ou operações dos documentos, né, ou em obrigações nos livros, né, também caracteriza-se sonegação fiscal. Então a gente também não pode inserir informação errada dentro das informações, né, das declarações que a gente faz para os nossos clientes, das informações dos documentos. Então por isso que eu falei para vocês sobre a importância da gente também treinar o nosso cliente sobre a parte de faturamento, né. Se a gente hoje está fazendo fechamento fiscal e a gente está tendo dificuldade operacional dentro desses documentos fiscais, a gente precisa melhorar a operação. Se a gente precisa melhorar essa operação, então a gente precisa treinar. Então a gente vai precisar sentar com o pessoal de faturamento e melhorar essa operação. Por quê? A gente está vendo que aqui a gente não está mais falando sobre não pagar o tributo devido, a gente está falando sobre geração de informação. E quem gera informação, né? E quem é o responsável por gerar essas informações? Então, se a gente é também um dos responsáveis por gerar essa informação, a gente também precisa treinar, né? A gente precisa passar a informação para o cliente, tá? Outro ponto, vamos lá. Alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a fazenda pública, né. Aqui, quando a gente falava sobre, por exemplo, o modelo 1, que são as notas fiscais que eram feitas em talão, era muito fácil, né, o acontecer uma fraude, porque era só escrever, né, o que ele queria, o que os contribuintes queriam. Então, a parte de fraudar era muito fácil. Mas quando eu falo para vocês que é importante vocês identificarem o protocolo de autorização da CEFAZ, é importante vocês identificar se o documento fiscal é fraudulento ou não, é porque a gente existe uma lei que interfere na parte de sonegação fiscal, tá. Então a gente tem que identificar se essa nota fiscal ela é válida, principalmente você que opera com a DANF, tá. Você que trabalha somente com a nota fiscal eletrônica, seu sistema já vai identificar que ela é válida ou não, né. E se o seu sistema hoje não faz isso, procure saber se ele já valida isso, tá. Também também não adianta, né, ele não identificar que aquela nota fiscal ela é válida ou não. Então, é importante vocês entenderem esse aspecto, para vocês conseguirem colocar tudo que eu falei para vocês em prática, tá. Outro ponto que essa lei traz, eu quero comentar com vocês também. Fornecer ou omitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à fazenda pública sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Então, a gente não pode fornecer, omitir documentos graciosos, ou seja, despesas que não são reais, né. Aqui fica muito claro quando a gente sempre quando a gente fala sobre imposto de renda, né, que muitas pessoas físicas acabam solicitando por parte do contador, né, as despesas, que não são reais, né. Então, não entra muito no caso dos documentos fiscais, mas fica aí para vocês essa ideia de que não pode, né, gente, não pode fornecer e emitir documentos graciosos, não pode ser alterada uma despesa que não ocorreu, né, para deduzir um tributo que é devido. Só pode deduzir aquilo que efetivamente aconteceu, né. E se aconteceu, precisa efetuar o pagamento,
né, o que é devido é preciso pagar. Infelizmente, a carga tributária do nosso país, ela é elevada, mas se existe uma responsabilidade, a gente precisa fazer o recolhimento, né. Se é devido, a gente precisa arrecadar. Se no nosso país a gente tem a obrigatoriedade, a gente tem a responsabilidade, a gente precisa passar a responsabilidade para o nosso cliente, né. A gente precisa trabalhar de forma lícita com o nosso cliente. A gente tem muitos benefícios lícitos dentro da nossa legislação, como os itens monofásicos, como muitos benefícios de redução de base de cálculo, como benefícios, por exemplo, de alíquota zero. Como, por exemplo, a utilização até mesmo, de locais com alíquotas menores. Então existem planejamentos tributários estratégicos que a gente pode reduzir a carga tributária do nosso cliente. A gente pode reduzir o quanto ele paga de tributos, mas utilizando a ferramenta do planejamento tributário, não utilizando despesas graciando ele a não pagar o imposto, né, diminuindo a receita dele. Então não é isso que a gente tem que fazer, tá. Outro ponto que a lei traz, exigir pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário de pagamento de qualquer porcentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda como incentivo fiscal, né. Atenção, a pena para o crime é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 2 a 5 vezes, né, do valor do tributo. O índice, pessoal, quanto à sonegação fiscal do Brasil, ela está diminuindo, né, e tem um índice menor. Por quê? As obrigações acessórias chegaram, né, o fisco hoje ele tem muitas informações, então, como eu falo para vocês que ele tem muita informação, são tudo feito por códigos. Por que que o fisco utiliza código do CPP, código do CST? Né, ele não utiliza descrição, porque é mais fácil ele trabalhar um código de um produto chamado NCM, do que ele trabalhar uma descrição de um produto. Então ele identifica os benefícios fiscais por meio de códigos, né. Então, para o fisco trabalhar os cruzamentos está muito mais fácil. Então por isso que a sonegação fiscal no nosso país tende a diminuir. E aí quando ele fala sobre a questão da carga tributária ser embutida, ou seja, a gente paga o ICMS por dentro, né, da base de cálculo do próprio imposto, isso faz com que a gente também deixe a sonegação fiscal ainda menor no nosso país. Então por isso que existem impostos que são incluídos dentro do preço, como ICMS, como PIS/COFINS, que são impostos que são pelo consumo, né, então por isso que a sonegação do nosso país tendem a diminuir. E aí, por isso que eu trouxe para vocês a ideia de que nós, como profissionais, a gente também faz parte dessa composição da sonegação fiscal, né. Não é só o nosso cliente que, deixa de pagar, a gente também tem parte de responsabilidade, tá. Por isso que eu comentei tanto com vocês da nossa responsabilidade dentro desse curso, tá, pessoal. A sonegação fiscal, pessoal, também não é um problema apenas de empresas de grande porte. As empresas de pequeno porte, aliás, eu ainda acho que as empresas de pequeno porte ainda são as que trazem piores problemas, tá? Conforme até mesmo o site que eu falei para vocês, que é um site importante para nossa área, que é o IBPT, que trata sobre planejamento tributário no nosso país, 49% das empresas de pequeno porte são grande parte que trata de sonegação. 33% das empresas de médio porte e 18% das grandes empresas. Isso interfere porque as empresas de pequeno porte, elas não têm tantas obrigações acessórias como as empresas de grande porte. Então, as empresas de grande porte, por exemplo, empresas de SAs, lucro reais, né, elas têm muitas obrigações acessórias a serem feitas. Então, por elas terem obrigações acessórias a serem feitas, o que que acontece? Elas não conseguem fazer sonegações de grande porte, não é que elas não fazem, tá, pessoal? É que, são menores, né. Os cruzamentos fiscais, os cruzamentos e as fiscalizações são muito mais rápidas, né. O estado de São Paulo, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão da GIA e do SPED, por exemplo, é meio que diário, pessoal, sabe. O pessoal que é de São Paulo pode até comentar. É diário. Quando a gente envia GIA, o fisco já responde que tem uma inconsistência.
Então, para empresas de grande porte, é um pouco mais difícil, mas as empresas de pequeno porte, o fisco, por estar olhando para as grandes empresas, porque a arrecadação é maior, acaba que as sonegações acontecem nas pequenas empresas, nas empresas de médio porte. E aí que fica para a gente o trabalho, né, de formiguinha em trabalhar essas empresas. Porque se a gente não trabalha essas empresas de pequeno porte, elas não crescem. E se elas não crescem, a economia do nosso país também não. Tá? Então, por isso que eu quis trazer para vocês essa aula, para vocês conseguirem ter a noção do que é de fato a sonegação fiscal e qual é a nossa responsabilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico aqui à disposição.